Olá, dando prosseguimento a esta nossa semana especial sobre o apóstolo Paulo aqui no Teodidatas, vamos estudar agora as chamadas cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E aí com isso nós vamos encerrar o estudo do conteúdo das cartas paulinas, com a incógnita a respeito de Hebreus, é claro, e vamos prosseguir aqui nessa nossa playlist de introdução ao Novo Testamento. Mas lembrando que nesta semana aqui nós vamos ter ainda mais conteúdo especial sobre Paulo. Em especial, amanhã, um vídeo sobre a nova perspectiva em Paulo, ou a nova perspectiva sobre Paulo, e vamos encerrar a semana, no feriado do dia 1º de maio, com o estudo de Romanos 6, capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, também dando continuidade ao nosso estudo daquela carta, daí vai ficar faltando só o final da carta, os capítulos 15 e 16, tá bom? Mas vamos direto para o que interessa. As cartas pastorais, elas são endereçadas, elas têm como seus destinatários Timóteo e Tito. O próprio nome das cartas já identifica isso, né? Não é difícil de nós notarmos. Vamos ver logo em seguida por que elas são chamadas de cartas pastorais. Mas antes disso, vamos considerar aqui os destinatários das cartas, algumas palavrinhas sobre Timóteo e sobre Tito. Começando por Timóteo. Timóteo era filho de pai grego e de mãe judia. E ele passou a acompanhar Paulo a partir da segunda viagem missionária de Paulo. Na segunda viagem missionária, Paulo já levou Timóteo. Timóteo era natural de Listra, na Galácia. Então, em Atos 14, Paulo passa na primeira viagem por Listra. Talvez ali a mãe de Timóteo, o próprio Timóteo tenham se convertido. E aí quando Paulo passa na segunda viagem missionária pela mesma região, Atos 16:1 e seguintes, é que Paulo então leva Timóteo. O Timóteo se destacou ali, era um jovem muito destacado e dedicado, tanto no estudo das Escrituras quanto depois no desenvolvimento da fé cristã, e por isso Paulo leva Timóteo junto com ele já a partir da sua segunda viagem missionária. Timóteo, olha que interessante isso aqui, Timóteo é citado nominalmente em 10 das 13 cartas de Paulo. E se Hebreus for de autoria paulina, Timóteo também é citado em Hebreus. Lá no capítulo 13, a gente vê que Timóteo estava preso e foi solto. Lá na carta aos Hebreus menciona isso. E dessas 10 menções que ele tem nas 13 ou 11 nas 14 cartas de Paulo, Timóteo é o destinatário de 2 dessas cartas, exatamente 1ª e 2ª Timóteo, que nós vamos considerar aqui. Mas também algo muito interessante é que Timóteo é mencionado como coautor em 6 das 13 cartas de Paulo, ou seja, quase a metade. Quase a metade das cartas de Paulo teriam sido escritas em coautoria com Timóteo. Não se sabe quanto Timóteo teria cooperado com o conteúdo, talvez ele tenha servido apenas como um redator da carta, né? Mas o fato é que Paulo tinha tanta estima por esse irmão que ele menciona Timóteo expressamente como sendo um coautor junto ali no começo das cartas. Se você pegar ali capítulo 1, verso 1, de todas essas cartas que eu vou mencionar aqui, você vai encontrar Timóteo junto com Paulo. Então nós temos 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Filemon. Nessas cartas todas, Timóteo aparece junto com Paulo na redação. E mais do que isso, passagens como 1 Coríntios 4:17, Filipenses 2:19, e Filipenses 2:19 a 23, desculpa, e 2 Timóteo 2:10 demonstram a proximidade que Timóteo tinha com Paulo e demonstram a total confiança que Paulo tinha em Timóteo, a ponto de Paulo chamar Timóteo de filho, como você percebe em 1 Timóteo 1:2 e 2 Timóteo 2:1. Tá bom? Esse é o nosso amigo Timóteo. Detalhe, eu gosto tanto da história de Timóteo e desse personagem, né? Embora não haja tanta menção, assim, tanta evidência a ele, ao trabalho dele na escritura, além dessas que eu já praticamente aprofundei aqui, mas eu gosto tanto dessa figura, dessa pessoa, que o nome do meu primeiro filho
eu e minha esposa, né? O nome do meu primeiro filho é Timóteo. Tá? Agora, Tito, que também é o apelido do Timóteo, aqui em casa a gente tem um senso de humor meio esquisito. Tito, que é o segundo destinatário, né? Timóteo recebe 2 cartas, Tito recebe uma terceira carta, dessas que compõem as cartas pastorais. Tito era um gentil. Lembra que Timóteo era filho de pai grego e de mãe judia. Então Timóteo era meio gentil, meio judeu. Tito, por sua vez, era completamente gentil. A gente vê isso lá em Gálatas 2:3, um link com o vídeo sobre os 14 anos de anonimato, né, sobre os supostos 14 anos de anonimato, mas a gente vê que Paulo leva Tito junto com ele, Barnabé, naquela segunda viagem missionária que ele faz, naquela segunda viagem que ele faz a Jerusalém após a sua primeira viagem missionária. Então Tito era um gentil convertido a Cristo na primeira viagem missionária de Paulo, ou talvez até mesmo um habitante de Antioquia, onde começa ali aquela igreja predominantemente gentia, né, ali no livro de Atos. Então, quando Paulo e Barnabé sobem a Jerusalém, em Atos 15, Gálatas 2, eles levam Tito junto com eles. E Tito foi convertido a Cristo pela pregação de Paulo. A gente vê isso na carta a Tito mesmo, capítulo 1, verso 4. Tá? E assim como Timóteo, Tito é chamado por Paulo de filho. Isso você vai perceber em Tito 1,4. Né? E existem passagens, especialmente de 2 Coríntios, que mostram o apreço que Paulo tinha por Tito e a confiança que ele tinha em Tito. Né? Especialmente no que diz respeito aos coríntios, Paulo encaminhou o Tito para lá para resolver os problemas, ou tentar resolver os problemas que havia naquela igreja. Igreja muito complicada, diga-se de passagem. Tem um vídeo sobre 1 e 2 Coríntios também aqui no canal. Você vai ver isso em 2 Coríntios 2:13, 7:6 e 8:23. Tá bom? Agora vamos para o tema central, ou os temas centrais das cartas. Né? Essas cartas elas são chamadas de cartas pastorais porque nelas nós vamos encontrar recomendações sobre o cuidado pastoral da igreja. O vídeo anterior sobre a 4ª viagem missionária de Paulo, ele ilustra bem os problemas que estavam sendo enfrentados ali, especialmente em Éfeso e na Turquia, onde Paulo, na atual Turquia, né, na Ásia Menor, onde Paulo deixou Timóteo, e em Creta, bom, os cretenses, né, todos os cretenses são mentirosos, já diria um cretense, né? Esse é o paradoxo da mentira, o paradoxo dos cretenses, mas os cretenses eram um povo um pouquinho complicado. E aí então Paulo deixa Tito em Creta, deixa Timóteo em Éfeso para cuidar ali da Ásia Menor, da atual Turquia, e aí por isso é que ele escreve essas cartas com recomendações sobre o cuidado pastoral da igreja. Há uma menção expressa disso em 1 Timóteo 3,15. Essas coisas eu estou escrevendo para que você saiba como se portar na igreja de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. Né? Mas o que se destaca em especial nessas cartas são os requisitos para que alguém seja ordenado, ou estabelecido, ou constituído. Aqui o verbo vai mudar de acordo com a abordagem diferente, é uma questão de eclesiologia, né, e das diferentes eclesiologias existentes hoje, mas Paulo trata dos requisitos para que alguém seja ordenado, ou constituído, ou estabelecido no ministério, ou ordenado como pastor, aqui pastor funcionando como um sinônimo de presbítero nessas cartas, ou de bispo. A intercambialidade entre as expressões presbítero e bispo no Novo Testamento vai ficar bem claro no livro de Atos, no capítulo 20. Tá? Ali Paulo chama em Mileto os presbíteros de Éfeso, e Paulo chama esses mesmos homens, né, Lucas registra, foram até Mileto os presbíteros de Éfeso, e quando Paulo está instruindo eles, ele diz, atentem, né, cuidem de vocês e do rebanho entre os quais Deus vos constituiu como bispos ou como supervisores, episcopos em grego. Então, nós temos ali
esses requisitos, voltando, né? Para que alguém seja reconhecido, ordenado, constituído, estabelecido para o ministério de presbítero ou de diácono. Então essas duas ideias são trabalhadas, o diácono como um auxiliar, como um serviçal, que é isso que significa a palavra no grego, né? Numa consideração a partir de Atos 6, tem ali os 7 que foram estabelecidos para o serviço, né, para a diaconia na igreja em Jerusalém. Atos 6 não usa o substantivo, ou melhor, o adjetivo diácono, né, mas, ou substantivo. Mas ali o que você tem é claramente um serviço do ponto de vista da provisão material da igreja e dos necessitados na igreja, né? Então, esses requisitos para a constituição ao ministério, você vai encontrar em 1 Timóteo 3, 1 a 13 e em Tito 1, 5 a 9. Né? Vamos lembrar aqui, dentro desse contexto, que Paulo deixou Timóteo em Éfeso e Tito em Creta para que eles supervisionassem aquelas igrejas, o que dá a entender que eles tinham também essa incumbência de ajudar os irmãos ali nas igrejas a reconhecerem os líderes que seriam apontados como presbíteros, ou pastores, se você preferir, né, e diáconos. Tá bem? Além disso, existe uma série de assuntos importantes que estão ligados, né, a esse cuidado da igreja, a esse aspecto pastoral, e que nós podemos destacar, especialmente esse primeiro aqui, né, que é a importância da firmeza na sã doutrina do Evangelho. Tem muitas passagens de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, de Tito. Eu vou fazer o seguinte, como eu ainda vou trabalhar um esboço das cartas pastorais, eu vou deixar um esboço, né, desse roteirinho aqui e o esboço das cartas, né? Vou deixar esse próprio roteiro na descrição do vídeo, tá bom? Eu não vou ficar mencionando aqui todas as passagens das cartas pastorais que falam da importância da firmeza nessa doutrina. Mas, por exemplo, né, algo que está diretamente ligado a isso, nós temos a afirmação de Paulo acerca da inspiração divina, ou expiração divina, se você preferir, né? Eu trabalhei isso num vídeo recentemente, vou deixar também aqui na descrição. A inspiração divina e a utilidade das Escrituras, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Também uma exortação à oração, em 1 Timóteo 2, 1 a 3. Um alerta muito importante, uma questão pastoral muito importante, né? Um alerta quanto ao amor ao dinheiro, ou à amizade ao dinheiro, 1 Timóteo 6, 6 a 10, e também em 2 Timóteo, naquela perspectiva dessa carta como uma espécie de testamento de Paulo, né? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Em 2 Timóteo, na perspectiva dessa carta como um testamento de Paulo, Paulo trabalha algumas figuras ali. Paulo estabelece uma analogia com o atleta que compete nos jogos, né? E também Paulo trabalha o discípulo como um soldado de Cristo, em 2 Timóteo 2, 3 e seguintes. Tá? Como eu mencionei, já nos encaminhando para o final, em 2 Timóteo, como Paulo escreveu essa carta antes de ser martirizado, né, logo antes de ser martirizado, há evidências sobre isso na própria carta. Eu trabalhei isso um pouco melhor no vídeo sobre a segunda prisão e as 4 viagens missionárias de Paulo. Nós podemos entender que essa carta é uma espécie de testamento de Paulo, um escrito de despedida, né, tanto para Timóteo como para a igreja de forma mais geral, no qual ele revela todo o seu amor e todo o seu cuidado para com Timóteo, né, o seu discípulo, o seu filho na fé, e para com a própria igreja de Cristo. Por isso que ele deixa todos esses cuidados, todas essas recomendações que nós encontramos não só em 2 Timóteo, mas também na primeira carta a Timóteo e em Tito, que compõem essa unidade aqui, esse bloco, né, das cartas de Paulo, as cartas pastorais. Um esboço, então, das cartas pastorais. Tá? Um esboço bem simples, como eu falei, você vai encontrar isso aqui na descrição do vídeo. Tá? Ele começa com saudações, capítulo 1, versos 1 e 2. Depois, ele instrui quanto ao culto, capítulo 2, 1
a 15, né? Depois ele vai trabalhar as instruções referentes aos líderes, o capítulo 3, as instruções referentes aos perigos, né, aos perigos para a sã doutrina, o capítulo 4, e aí depois instruções referentes a vários deveres, capítulos 5 e 6. Bom, em 2 Timóteo, nós temos também uma saudação, capítulo 1, versos 1 e 2. Aí nós vamos ter a expressão de gratidão de Paulo por Timóteo, versos 3 a 7 do capítulo 1. Aí Paulo trabalha depois, então, o chamado de um soldado de Cristo, versos 8 a 18 do capítulo 1. Depois Paulo trabalha o caráter de um soldado de Cristo, no capítulo 2. O cuidado de um soldado de Cristo, no capítulo 3. O comando a um soldado de Cristo, no capítulo 4, verso 1 a 5. Então veja que esse roteiro ele utiliza dessa figura do soldado de Cristo, né, como uma forma de compreender a segunda carta a Timóteo. E depois o consolo de um soldado de Cristo, com a despedida de Paulo, no capítulo 4, versos 6 a 22. Tá bem? E aí um esboço bem simples de título, né? Saudações iniciais, capítulo 1, versos 1 a 4. Os presbíteros na igreja, capítulo 1, versos 5 a 9. A advertência quanto aos falsos mestres, no capítulo 1, versos 10 a 16. A graça de Deus e as obras na igreja, que é um assunto que Paulo trabalha em todo o capítulo 2 e vai até o capítulo 3, verso 11. E aí as mensagens e saudações pessoais, né, despedidas e saudações pessoais, os últimos 3 versos, capítulo 3, versos 12 a 15. Então são esboços bem simples das cartas pastorais, só para, de alguma maneira, ajudar a nortear você no estudo, mas o mais importante são as considerações que eu fiz no começo do vídeo. É isso, eu espero que esse vídeo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito aqui no Teodidatas, e de deixar o seu comentário. Isso é muito importante para o vídeo. No próximo vídeo, no vídeo de amanhã, vamos trabalhar ou estudar um pouquinho a nova perspectiva sobre Paulo. E aí, no dia 1º, na sexta-feira, 1º de maio, encerrando essa semana especial, retomar o estudo da carta aos Romanos, estudando Romanos capítulo 6. Um forte abraço, que Deus abençoe e até lá nesses próximos vídeos. E continue conferindo, explorando, navegando e compartilhando também todo o restante do conteúdo aqui do Teodidatas. Até mais.